Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Estava esperando o sinal da internet que não estava funcionando. Hoje conversando com a querida doutora Regina Mello, ela que está com a gente na Pax há tantos anos, desde 88, da primeira conferência de metafísica na USP. E hoje ela vai estar falando sobre longevidade e rejuvenescimento. A doutora Regina Mello é médica acupunturista, psicoterapeuta, especialista em estresse e ansiedade, estudiosa de meditação, yoga e respiração. Nós estamos dentro da energia do Navaratri, que são as 9 noites da deusa. Vai até dia 15 de outubro, um momento de abertura de caminhos, de renovação, de fortalecimento dos nossos princípios e de consolidação daquilo que nós queremos viver na nossa vida agora. Então, família Pax, vamos nos unir em oração nesses dias, até o próximo dia 15, na luz do amor incondicional e na manifestação dos nossos ideais, né? Que é exatamente isso que a gente está aqui tentando reaprender a caminhar para encontrar o nosso novo poder e a nossa nova sintonia de vida. Eu quero convidá-los a estarem conosco na sede da Pax a partir do dia 15 de outubro, todos os finais de semana de outubro, sexta e sábado das 10 da manhã às 5 da tarde, a livraria vai estar aberta e um bazar de celebração de 40 anos da nossa história. E então, sexta e sábado das 10 às 5 e de domingo das 10 à 1. Quem quiser é só ir lá na sede da Pax. Estaremos esperando por todos vocês, tá bom? E agora eu estou aguardando aqui a nossa querida Regina entrar para que nós possamos estar conversando. Deixa eu ligar aqui para ela para ter certeza que está tudo certo. Regina, querida, eu estava com problemas na internet, mas já estou no ar, só que eu não estou te vendo. Então, me fala se você já conseguiu entrar, tá bom? Beijo. É assim, família Pax, estamos aí nas energias da força e da irradiação da luz. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Por que acontece isso? Pronto, peraí que eu já vou aqui chamar a Regina, que ela deve estar aqui em algum momento. Regina, querida, eu não te vejo, bode. Como é que faz agora? Oi, Carmen, já tô aqui sim, é só você me colocar. Não te vejo, me dá um tchau aqui que você não tá aparecendo pra mim. Você pode me... Deixa eu ver aqui, peraí. Oh, bode. Você consegue me dar um tchau para eu te colocar no ar? Eu não te vejo na minha lista. Obrigada. Pois é, família Pax, so sorry. Aqui não é. Aqui não acontece nada. Aqui não acontece nada. Não entendo. Regina. Vamos lá. Não aparece nada pra mim, gente. Desculpem, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não sei se é o sinal da internet. Não aparece absolutamente nada. E eu tenho certeza que você está aí, porque você já me falou. Então vamos aguardar. Como fazemos? Anjinhos, a tecnologia, please. Gente, que coisa mais estranha. Aqui. Agora, querida, agora você apareceu. Se Deus quiser, estaremos no ar em alguns segundos. Né? Yes, opa! Deu certo! Eu estava aqui vendo você, tudo e não conseguia falar que eu estava aqui, mas aí apertei um monte de botão aqui e consegui aparecer. Ai, que susto! Eu falei para a Laís hoje à tarde, né, que também estava super intermitente, caiu, sei lá o que aconteceu, travou. Falei para ela, o planeta está usando a internet, cada vez mais. Nós vamos realmente começar a treinar telepatia, ou uma outra forma de sinal de fumaça, porque sem brincadeira. Não, eu fico no nervoso, porque eu não entendo nada dessa história de tecnologia. Eu também não. Básico do básico. Então, se tiver que inventar qualquer ação diferente, eu não sei nem por onde começar, né?
Eu Bem-vindo. também não sou muito fã dessas coisas, mas a gente de vez em quando usa e tem que aprender na marra, né, Carmen? Gratidão, viu, Carmen, pelo seu convite, gratidão para a gente poder estar aqui falando um pouquinho. Você sabe que adoro aí, né, fazer parte da família Pax e é muito gostoso poder estar aqui, conversar A com gente você, com adora ter todo você mundo, conosco, trazer. né? Afinal, são muitos anos de Muito amizade e bom. parceria, né? Eu agradeço. Verdade, é. A gente está torcendo para essa pandemia acabar para a gente poder se ver ao vivo e a cores, né? De verdade, Pois é. voltar na Pax. Nossa, a gente morre de saudade de ir lá na Pax, de Eu encontrar com também, vocês. imagina. Você acredita? Eu tive na Né? Pax esse ano um dia, para fazer uma entrevista. Agora, me fala, como é que você está sentindo a pandemia? Porque eu estou sentindo que pode ser que realmente as coisas melhorem muito num futuro muito próximo. Será que procede? Ou você, como médica, qual é a tua visão? Então, bom, graças a Deus a vacina está avançando, né? Aqui em São Paulo a gente está com 99% dos adultos acima de 18 anos com a primeira dose. E 79, 80% com a segunda dose. Então, é uma coisa legal. Isso representa mais ou menos 82% da população de São Paulo com a primeira dose e 60%, quase 63% da população total com as duas doses. Então, isso é uma coisa boa. Lógico que a gente sabe que não é só a vacina que segura aí a pandemia, tem que ter o distanciamento, não dá para fazer aglomeração, não dá para não usar máscara ainda, né? Então, a gente tem que ter bastante cautela, E não porque pode qualquer abraçar, deslize, né? Não pode não abraçar. pode, não pode. Tem que ter distância aí de pelo menos 1,5 metro, 1 metro das pessoas, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda está na pandemia, o vírus continua fazendo as variantes, né? Porque o vírus ele quer permanecer vivo, então ele vai querer, a mutação vai ser constante, né? Então, a última aí teve a Delta, tal, que foi a que mais assustou, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos. A gente viu que no Brasil a variante Delta ela está bem disseminada, mas ela teve um impacto menor do que teve na Inglaterra e nos Estados Unidos. E a gente acredita, né, os cientistas aí acreditam que foi por causa da variante Gama que a gente tinha aqui, e acabou a Delta competindo com a Gama, e a Delta não causou tanto estrago, né, na população fazendo uma pandemia muito intensa, porque senão provavelmente a gente teria aí mais uma onda, né? Então tem que estar sempre vigilante, né, Carmen? Porque o fato de estar todo mundo vacinado ainda não é 100%, mas a gente sabe que mesmo com as pessoas totalmente vacinadas, a pessoa vacinada, ela continua podendo transmitir o vírus e continua podendo ter a doença também, né? Então, mais branda, tudo, mas tem. E aí, se você pega uma pessoa que tem alguma imunodeficiência ou, né, uma pessoa muito idosa, que a imunidade já está mais baixa, você pode ter um quadro mais intenso. Então, e lembrando que, assim, infelizmente, a vacinação, ela não está igual para todo mundo, né, o mundo inteiro. Você pega os países da África lá, tem países que tem 1% da população vacinada. Isso significa que o vírus lá continua circulando e as variantes continuam sendo produzidas, né? E aí a gente reza para, se Deus quiser, né, não acontecer isso e que logo, logo a gente consiga sair da pandemia. Mas, lógico, esse vírus vai ficar, né? E as pessoas vão ter que, acredito, que se vacinar todo ano, como a gente faz com a vacina da gripe, né? Atualizar a vacina com as últimas cepas, e aí a gente provavelmente vai tomar a vacina todo ano, né, para poder exatamente colocar a pandemia aí em controle e virar uma doença, né, que aconteça, mas que não seja uma epidemia, né, seja uma coisa mais endêmica. Então vamos ver, mas todo mundo tem que continuar fazendo a lição de casa, mesmo quem está vacinado, mesmo quem não tem jeito, é máscara, evitar aglomeração, muito álcool gel, distanciamento, e é isso. Vamos seguir aí, Deus Então, quiser. mesmo, né? É, Vamos lá, isso né? mesmo, é. Então, tá Mas certo. vamos lá. Muito Bom, bom, o a gente vai assunto falar hoje hoje. é de novo rejuvenescimento e É, longevidade. A classe pois é, médica está
acredita que o ser humano pode viver até que idade? Tem uma data ou tem uma idade Então, a máxima? nossa expectativa de vida, ela mudou muito, né? Então, se a gente for ver, a gente aumentou aí 20 anos a mais na expectativa de vida nos últimos 50 anos. Você pega lá, né, as pessoas que nasceram nos anos 40 e tal, a expectativa de vida era 43, 45 anos, era muito baixa, né? E a gente foi aumentando, mas a gente sabe que com a pandemia a expectativa diminuiu também, porque a gente teve, né, os idosos sofreram bastante, foram atingidos bastante pela pandemia, mas em termos gerais, a gente aumentou, né, a nossa longevidade aí, e a ciência hoje em dia, ela acredita que a gente possa chegar até os 120, 150 anos, né? Por quê? Porque teve um avanço científico bastante grande e a gente começou a entender melhor o que é, na verdade, o envelhecimento. Porque antigamente, a gente comentou isso da outra vez que a gente se encontrou aqui no Insta, quando a gente falou dos paradigmas, né? Então, antigamente, as pessoas achavam que o corpo era como se fosse uma máquina, um reloginho, e que você tinha várias peças, e que você, quando estava com defeito de alguma peça, trocava, mas assim como uma máquina. Não é bem assim, que o corpo não é uma máquina assim, né? Então, a gente, todos os cientistas aí têm estudado bastante e a gente viu uma mudança mesmo do perfil, né? As pessoas realmente estão vivendo mais e o mais importante do que viver mais é viver com qualidade, né, Carmen? Não adianta você viver até os 120 anos e não ter qualidade de vida. Tanto que hoje em dia apareceu até um termo novo, né, que chama gerontolescência, que é exatamente igual tem adolescência, atualmente tem gerotolescência, que é as pessoas chega depois, uns 60, 70 anos, elas estão super saudáveis, estão super bem, e aí pinta aquela dúvida, o que eu vou fazer agora? Nossa, mas eu não sei, não estou mais trabalhando no que eu trabalhava, o que eu posso fazer? Então, pinta aquelas inseguranças do adolescente, assim como ele está procurando uma carreira, procurando alguma coisa para fazer, a gente sabe que atualmente os idosos, né, acima aí de 70, 60, 70 anos, eles também têm essa angústia de falar, o que eu vou fazer agora? Porque eu estou bem, estou me sentindo bem ainda e não estou mais trabalhando, geralmente as pessoas se aposentam mais ou menos nessa idade, e aí tem que começar a procurar algumas outras coisas, né? Então, a gente vê que as pessoas, elas têm várias idades, então tem a idade cronológica, que essa não dá para mudar, tem idade biológica, que a gente tem alguns marcadores para ver a idade da pessoa. Então, nível de colesterol, de glicemia, produção de algumas enzimas, dos hormônios. Às vezes você vê a pessoa com uma idade mais avançada, mas ela tem uma idade biológica de 20, 30 anos anterior da idade que ela tem. Assim como você vê muitos jovens hoje em dia, e você às vezes vai fazer um check-up e você vê eles com colesterol alto, pressão alta, glicemia, e eles estão com um corpo muito mais envelhecidos, porque muitas vezes eles vão dormir tarde, bebe e não respeita, né, toda a harmonia do corpo, e aí acaba envelhecendo biologicamente mais rápido do que de repente uma pessoa idosa que sempre se cuidou, né? E além disso a gente tem a idade mental, a idade de como que a pessoa raciocina, a memória dela, como que está a parte cognitiva, isso também muda. Às vezes a idade cronológica é uma, mas aí você vai ver a idade biológica é outra e a idade mental é outra, né, totalmente diferente. Então, às vezes você vê adolescentes com uma mente de idoso, e você vê um idoso, às vezes, com uma mente mais de adolescente, mais aventureiro, mais... Então, isso é muito variável, né? Não tem, na verdade, uma regra, né? Então, o intuito da gente fazer essa live era mais assim, de inspirar as pessoas mesmo a como viver essa caminhada da vida, pensando mais realmente no seu bem-estar, né? Entendendo que, por exemplo, o corpo, as pessoas têm uma ideia que o corpo é uma coisa material, na verdade ele não é. O corpo, ele é uma atividade,
a gente está em constante mudança, mesmo que a gente não perceba essas mudanças. E da onde vêm essas mudanças? Vem de tudo que você faz. Na hora que você está lendo um livro, você está produzindo neurotransmissores diferentes, teu corpo está diferente. Na hora que você assiste um vídeo, um programa, na hora que você interage com uma pessoa, na hora que você tem uma intuição, na hora que você faz uma viagem, na hora que você briga com alguém, na hora que você se sente mais relaxado. Então, cada estado nosso mental e emocional, ele vai determinar uma atividade física, né? O corpo vai produzir várias substâncias e as tuas células podem estar mais relaxadas, mais tensas, a imunidade pode estar aumentada, pode estar diminuída. E no final, a idade ela vai ser o resultado de tudo isso, das suas fortalezas e das suas fraquezas. E tem que entender que você pode reinventar seu corpo. Eu acho que a ciência está trazendo, e é muito legal porque bate aí com tudo, né, que Saint Germain tem falado, do rejuvenescimento, da autocura. Porque antigamente as pessoas meio que recebiam um carimbo, e o paradigma antigo era, você depois dos 40 vai começar da dor articular, vai perder cabelo, a pele ficar flácida. Então as pessoas tinham como se fosse um programa mesmo, e elas se cristalizavam naquele programa e achavam que elas não poderiam mudar, né, esse programa. E hoje em dia a gente sabe que não, que a gente, na verdade, o tempo todo está se co-criando, né? Então eu acho isso super legal. E eu gosto muito de estudar essa área, né? Então, assim, eu tenho lido muito artigo, visto muita pesquisa, exatamente para entender como que isso acontece, né? Então, se a gente pensar que o nosso corpo é feito de átomos e moléculas, na hora que a gente inspira o ar, vamos dizer, só uma inspiração, você está inspirando ali 10 elevado a 22 átomos. Imagina a quantidade de átomos que é a hora que a gente inspira, né? E o mundo, a gente está sempre trocando energias, trocando átomos, trocando. Então, o ar que a gente respira, ele é um ar comum, tanto que a pandemia mostrou isso. Que a hora que a gente respira, você está inalando substâncias, de repente aquele ar que você acabou de respirar estava dentro do pulmão de alguém que estava ali do teu lado, né? E os cientistas ainda falam que eles acreditam que pelo menos 1 milhão de átomos do nosso corpo atualmente provavelmente já tiveram no corpo de Jesus, de Buda. Por quê? Porque os átomos aqui dentro do planeta, a quantidade de átomos é mais ou menos, entre aspas, fixa. A gente vai trocando, só mudando de lugar, de onde está aquele átomo. Mas então, só de você pensar, né, que você pode ter átomos no seu corpo, que já tiveram no corpo de Jesus, que já tiveram no corpo de grandes sábios, é uma coisa muito... Percebe que como é legal essa nossa capacidade de mutação, né? Essa capacidade de se reinventar. Então, se a gente for ver, a gente não tem mais nenhuma molécula, nem átomo do nosso corpo de quando a gente nasceu. A gente vai se reinventando e o nosso corpo, né, o sangue, por exemplo, ele se renova a cada 120 dias. E a gente renova a nossa pele, renova todas as células do corpo são renovadas, né? E aí a grande pergunta é, se as células são renovadas, por que a gente envelhece, então, né? Porque exatamente a renovação dessa célula, ela depende do programinha que está ali no seu DNA, né? Então, se a gente for ver, a gente tem a célula tem um núcleo, e dentro desse núcleo tem os nossos genes, os nossos cromossomos, né? A gente tem 23 pares de cromossomos. Um par veio da mãe e outro par veio do pai. E essa interação dos cromossomos e dos genes é que dá as nossas características. Então a gente sabe que alguns genes, eles bloqueiam o envelhecimento, outros genes aceleram o envelhecimento. Então a grande sacada é, o que eu posso fazer para ativar o que a gente chama de colocar para cima os genes que ativam a longevidade? E como eu posso fazer para neutralizar e bloquear os genes que causam o envelhecimento. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer, e é isso que eu queria conversar, né, que a gente conversasse hoje. Então, falar de algumas coisas, algumas já são super conhecidas das pessoas, mas eu queria detalhar um pouquinho aí exatamente para a gente ter uma ideia de como que a gente pode melhorar a nossa saúde,
melhorar a nossa qualidade de vida e ser feliz, né? Que eu acho que o grande intuito disso aí é a gente estar bem, ser feliz, se relacionar com todo mundo de forma plena, né? Então, falar um pouquinho de dieta, né? Acho que todo mundo já ouviu falar muito de dieta, né? Mas a dieta tem um impacto, sim, na nossa longevidade, né? Então, dependendo do seu hábito alimentar, e lembrando que tudo é um hábito, né? A alimentação é uma coisa que a gente faz todos os dias, várias vezes por dia, por isso que ela tem um impacto grande, né? Então, o que a gente vai falar é principalmente evitar os alimentos processados e refinados. Por quê? Porque muitos desses alimentos, como eles foram muito modificados, o nosso corpo não entende ele como alimento e acaba gastando uma energia gigante para tentar eliminar aquela substância. E aí você come alguma coisa que deveria ser absorvida, servir como nutriente, e você acaba interpretando aquele alimento como alguma coisa nociva, e teu corpo fica tentando eliminar ou vai gastar muito mais energia para metabolizar aquele alimento, tá? Além disso, eles falam que a dieta mais ideal seria uma dieta mais baseada em vegetais, e uma dieta mediterrânea, que é baseada em peixes, azeite de oliva, tal. E a gente vê que, na verdade, essas dietas, elas têm uma grande quantidade de substâncias que diminuem a inflamação do corpo. Na verdade, é isso. Então, a partir do momento que você diminui a inflamação do corpo, a inflamação patológica, né? Porque a gente tem uma inflamação boa. Por exemplo, se você corta a sua mão, vai ter um processo de inflamação, vão células ali, fica quente, a temperatura do corpo aumenta, fica vermelha, exatamente para cicatrizar, para levar células ali para cicatrizar. Isso é uma inflamação. Diferente da inflamação sistêmica, que a gente fala que é uma inflamação ruim. E essa inflamação vem principalmente quando a gente tem aumento de insulina. Então, você come muito carboidrato, você come doce, bebida alcoólica, tudo isso faz ter um pico de insulina, e essa insulina, junto com a glicemia alta, ela vai inflamar o nosso corpo. E aí começa a dar dor articular e vem todas as doenças crônicas, vêm dessa inflamação. Então, o que a gente pode tentar é, através da dieta, diminuir o quadro de inflamação do corpo. Outra substância que é bem legal, que todo mundo tem falado bastante, é o resveratrol, que ele é exatamente encontrado bastante na uva, né, na casca da uva. Então, suco de uva, comer uva, tal, ajuda muito, até o próprio vinho, tem pessoas que falam que o vinho também ajuda. Então, você vai diminuir os radicais livres, vai diminuir o processo de inflamação através dessa substância. Isso eles viram por um estudo, né, no planeta, e eles viram que tinha as chamadas Blue Zones, que eram regiões do planeta onde as pessoas tinham uma longevidade muito grande. Então, você vai encontrar isso na Itália, uma cidade lá na Itália, outra na Grécia, outra na Costa Rica, outra no Japão e outra cidade na Califórnia. E eles começaram a estudar por que a população daquelas cidades tinha uma longevidade grande, uma qualidade, né, de saúde muito boa. Exatamente por alimentação, por estilo de vida, por tomarem sol. Então, tudo aqui que a gente vai falar são baseadas nessas populações onde foram feitos vários estudos, e aí eles viram que realmente mudança, né, em algumas atividades você consegue melhorar isso, né? E a dieta é uma coisa que a gente fala, vamos comer coisas saudáveis, mas não é só isso, tá, Carmen? A gente vê que as pessoas hoje em dia comem muito, e a gente deveria comer 30% a menos do que a gente geralmente come. Por quê? Porque quando a gente come muito, a gente gasta muita energia para fazer a digestão, e isso também envelhece, porque você vai usar uma parte daquela energia que você está comendo, que você está, né, absorvendo, para fazer a digestão. Então, o ideal é comer na parte da manhã, né? A gente sabe, dentro da medicina chinesa, que o horário do estômago é das 7 às 9 da manhã, então esse deveria ser o horário que a gente faz uma refeição maior, na verdade. Depois, comer intermediário na hora do almoço e quase não comer à noite, comer alguma coisa bem leve, como uma sopa de legumes ou uma salada, uma coisa assim. Não comer muito à noite, porque se você dorme com a barriga cheia,
você gasta muita energia para fazer a digestão à noite. O corpo à noite, ele tem que se regenerar, depois a gente vai falar do sono aqui. E se você está com o estômago cheio, o corpo não pode se regenerar e ele vai usar a energia que ele usaria para regenerar o corpo para fazer a digestão. Então, e fora que geralmente se você come muito, altera o sono, né? Então, é importante essa coisa de você comer menos à noite, exatamente para conseguir ter um sono reparador e a energia do corpo focar na reparação celular. Se for pensar, a gente tem 600 trilhões de células no corpo, né? Só que a gente pensa que esses 600 trilhões de células é muita coisa, né, cara? A gente pensa que todas elas são células do nosso corpo. Na verdade, só 10% dessas células, desses 600, são células do nosso corpo. 90% é a nossa flora, é a nossa microbiota, que a gente chama. E a gente vive como se fosse um ecossistema. Então, tem as nossas células, e a maior parte das células são as bactérias que habitam o nosso intestino, nosso estômago, nossa boca, nossa pele, e a gente tem que viver em harmonia com essas bactérias. E muitas vezes as dietas que a gente tem, elas alteram essa flora normal, fazendo com que as bactérias do mal, entre aspas, elas predominem e aí você começa a ter algumas alterações. Por exemplo, você comer muito açúcar, muito doce, vai fazer com que as bactérias boas do seu intestino sejam mortas e você vai fazer com que as bactérias ruins elas se desenvolvam ainda mais. Por quê? Porque elas consomem bastante glicose. E elas produzem uma substância que cai na circulação e vai lá no nosso cérebro dando mais vontade de comer doce. E aí você entra naquele ciclo vicioso, né? Você muda a tua flora intestinal, a flora fica mais patológica, e essa flora patológica se alimenta do açúcar. E ela também produz uma substância que aumenta a tua vontade de comer doce. E aí as pessoas ficam com aquela compulsão de comer doce. E aí, se você quer cortar esse ciclo, você tem que repor tua flora intestinal com bactérias boas, e você tem que diminuir a quantidade de doce, exatamente para cortar a concentração dessa substância que estimula o cérebro a você comer doce, né? E outra coisa que eles viram é que a dieta, ela também ela pode estimular algumas produções de substâncias que vão ativar ou desativar alguns genes. E a gente tem um gene que é chamado de cloto, que eles descobriram há pouco tempo. Esse gene é um gene que eles chamam até, tem esse nome, porque na mitologia, a deusas da vida, né, tinha uma deusa que chamava Cloto, que era a que fiava o fio da vida. Então, é um gene super importante. E esse gene, ele é exatamente impactado com a sua dieta, tá? Então, a hora que você come menos, que você faz um pouco de jejum, você estimula esse gene cloto e ele vai estimular uma proteína que chama sódio-potássio ATPase, e essa substância é que vai proporcionar o rejuvenescimento e vai estimular todos os seus genes que vão fazer com que você rejuvenesça. Então, tem várias substâncias aí que a gente sabe, através de dieta, de meditação e tal, que a gente consegue fazer exatamente essa mudança, estimulando algumas substâncias, né? Então, dieta aí é fundamental. Então, o que a gente vê é procurar comer menos, comer menos carne, né? Menos bebida alcoólica, menos coisas tóxicas, alimentos processados, ter uma dieta mais natural, mas não é só isso, a quantidade também vai interferir, tá? Então, fica a dica aí. Outra coisa que ajuda bastante é a meditação, né? A gente tem falado aqui bastante de meditação. Eles tem um trabalho recente aí da Universidade de Harvard e também uma da Universidade de Los Angeles, mostrando que eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram lá 4 dias para fazer uma meditação, com bastante relaxamento, e a pessoa meditava ali pelo menos 4 horas de meditação por dia. Eles perceberam que com essa meditação, eles conseguiam aumentar a imunidade das pessoas em quase 80 vezes, né? Eles aumentavam muito a imunidade, exatamente porque eles aumentavam algumas enzimas que geravam a produção aí de leucócitos, diminuíam a quantidade de citocinas, de substâncias que eram mais deletérias aí para o organismo.
Então, a gente vê que com a meditação a gente consegue aumentar os genes que causam o rejuvenescimento também, né? E a gente consegue bloquear alguns genes patológicos. Então, vamos dizer que a pessoa tenha na família o gene do colesterol alto. Se ela faz a meditação regular, né, pelo menos aí meia hora, 2 vezes ao dia, ela consegue bloquear a manifestação daquele gene. Então, ela vai continuar tendo o gene, mas ela não vai ter a manifestação da doença, né? Com a meditação, a gente começa também a interferir nos cromossomos, né? Então, a gente começa também a bloquear o encurtamento do telômero, que a gente já falou aqui bastante, que o telômero é aquela pontinha do cromossomo, a gente nasce com um telômero bem grande, conforme a gente vai reproduzindo as células, multiplicando, o telômero vai encolhendo, até que chega uma hora que o telômero morre e a célula tem uma apoptose, ela morre, né? Então, o fato de manter o tamanho do telômero ou até de aumentar o telômero também faz o rejuvenescimento. E eles viram que a meditação regular, tal, ela faz isso também, com certeza, né? Então, fora isso, a meditação ajuda a acalmar a mente, né, Carmen? Que é fundamental hoje em dia. O pensamento, ele gasta muita energia, né? O cérebro é o órgão que mais gasta glicose e oxigênio no nosso corpo. Então, se a gente não fizer um exercício de controle mental, de conseguir diminuir o fluxo de pensamentos e acessar o nosso silêncio, a gente gasta uma energia gigantesca. Então, é importante que a gente faça esse exercício de tentar, nem que seja 1, 2 vezes por dia, perceber seu fluxo mental e tentar dar uma acalmada. Inicialmente, só percebendo os pensamentos, não reagindo a eles, só pensei em tal coisa, legal, deixa passar. Daqui a pouco vem outro pensamento, legal, deixa passar. Não vou interagir com os meus pensamentos. E com o tempo vão havendo gaps, um espacinho entre um pensamento e outro, e aí você consegue exatamente ficar com a mente vazia, que esse é o grande objetivo, né? Se conectar com o seu silêncio mental, tá? Então, e na medicina chinesa, a gente usa também muito a função dos órgãos, né? Então, por exemplo, na medicina chinesa, a gente sabe que o órgão, o baço e o pâncreas, eles são responsáveis pela produção dos nossos pensamentos, tá? A medicina chinesa tem uma visão um pouquinho diferente da função dos órgãos, além da função que a gente conhece. Então, pensar muito, essa coisa de você ficar o dia inteiro pensando, 24 horas, não dorme, pensa, consome muita energia do baço pâncreas, tá? E o baço pâncreas é o órgão também responsável pela nossa digestão. Então, você começa a ficar com problema digestivo, começa a ficar, né, com azia, queimação, dor de estômago, mas o baço pâncreas, ele também é um órgão que manda muita energia para o nosso rim. E o rim é o grande banco aí energético nosso. Na verdade, a gente nasce com uma carga energética dos nossos ancestrais armazenada no nosso rim, e no outro rim a gente tem a energia que a gente adquire através dos alimentos, da respiração e tudo mais. Então, se o nosso baço pâncreas está muito fraco, porque a gente está consumindo ele demais, com muito pensamento, daqui a algum tempo, invariavelmente, o nosso rim, né, energético também vai ficar deficiente, e aí a gente começa a ter fraqueza nas pernas, começa a ter queda de cabelo, começa a ter dificuldade para segurar a urina, as fezes, os esfíncteres, os órgãos, a tendência também são cair os órgãos, a pele vai ficando flácida. Então, aí começa a aparecer os sinais do envelhecimento, na verdade, por uma deficiência da energia do rim, né? E lembrando que o rim também é o órgão que nutre o coração. O rim manda energia vital também para o coração. E o coração é o órgão da alegria, né? A gente sente alegria através da função do coração. Se você está com o seu rim deficiente, vai chegar menos energia no teu coração, você vai começar a ficar triste, depressiva, né? Então, prestar atenção nessa inter-relação entre os órgãos dentro da medicina chinesa, eu adoro medicina chinesa também, e isso explica muito bem como que a gente está desvitalizado, né? E essa desvitalização vai gerar o nosso envelhecimento. Então, na medicina chinesa, a gente fala que
o ser humano tem 3 tesouros. Quais são esses tesouros? É a nossa essência, a nossa energia e o nosso espírito. Se esses 3 estão muito bem equilibrados, você vai ter saúde e longevidade. Se algum desses está deficiente, você começa a ter problemas de saúde e um envelhecimento, né? Então, cuidar muito desses nossos tesouros, né? Então, tudo isso que a gente está falando vai fazer com que você mantenha a sua energia, a sua essência e o seu espírito, né, bem, e com isso você vai ter saúde para sempre, né? Então, além disso, o que a gente pode falar mais? Movimento, né? Tem que lembrar que o nosso corpo é feito aí quase que 70% de água, e água parada apodrece. Então, não dá para ficar parado, quieto, sentado no sofá o dia inteiro, né? A gente tem que fazer uma atividade física. E aí, essa atividade, ela deve ser uma atividade onde você fortaleça os seus músculos. Importante manter a nossa massa magra, né, que a gente fala, porque depois dos 30 anos, existe uma tendência a gente perder musculatura, né? E isso vai se agravando com a idade se você não faz um exercício, tá? Mas também não é só fortalecer, é alongar também, porque se você contrai muito o músculo, fazendo muita musculação, vamos dizer, você começa a encurtar, você começa a diminuir de altura, seus membros ficam mais rígidos, então é importante o equilíbrio entre alongamento e fortalecimento dos músculos, né? Então, você sabe que eu adoro yoga, né? Eu faço yoga há muitos anos, e eu acho que yoga é super legal, porque ela faz realmente esse mix, né, de alongamento com asanas de força, e você consegue ter ali um resultado bastante legal, né? E aí a atividade física, o movimento, ele obrigatoriamente tem que ter relação com você gostar daquilo que você está fazendo, né? Não adianta ser uma coisa de obrigação, né? Ah, tenho que ir para academia, tenho que fazer atividade física. Aí a gente sabe que não funciona, que o estresse acaba sendo muito maior do que se você não fizer atividade física, né? Então, prestar atenção nisso, o ideal é 30 minutos de atividade física todos os dias. Abaixo de 150 minutos por semana, você é considerado sedentário, tá? Então, cuidar desse movimento aí. Outra coisa é, fora a atividade do corpo, a atividade da mente, né? Então, lembrando que o nosso cérebro, ele é uma estrutura plástica. Tudo aquilo que você não usa, atrofia. Tudo aquilo que você usa muito, desenvolve. Então, é importante a gente continuar sempre estudando, lendo, conversando, fazendo coisas que o nosso cérebro continue funcionando. Então, de vez em quando muda. Vamos escovar o dente com a mão esquerda, para quem é destro. Ah, vamos andar para trás em vez de andar para frente. Fazer coisas diferentes. Porque a gente acaba colocando todas as atividades no automático e a gente muitas vezes não faz coisas diferentes. Então, estou indo para algum lugar, a maioria das pessoas pega sempre o mesmo caminho para ir para aquele lugar. Então, por que não pega um caminho diferente? Porque a hora que eu pego um caminho diferente, eu estou estimulando a minha atenção, a paisagem vai ser diferente, eu já não vou estar no automático. Então, super importante continuar fazendo neuroplasticidade, ou seja, usando o meu cérebro de forma plena, né? E para isso, por exemplo, estudar uma língua, quando a pessoa já está mais velha, é muito legal, porque para estudar uma língua, você vai trabalhar a sua audição, que você tem que ouvir a língua nova que você está estudando, você tem que falar, você tem que escrever e você tem que ler. Então, você usa muitas das suas funções cognitivas na hora que você está aprendendo uma língua nova. Além de treinar a sua memória, então tem vários desafios aí que são super legais se você continuar com a atividade cerebral. E a gente vê que os idosos que continuam ativos, trabalhando, né, fazendo as suas atividades, interagindo, eles têm uma preservação da parte cognitiva muito grande, né? Então, muito importante continuar fazendo tudo isso, tá? E outra coisa que é importante, Carmen, é o bem-estar emocional. E aí a gente deve cuidar que o sistema límbico é uma estrutura aí do cérebro que dali que saem as nossas emoções, né, do sistema límbico. E a gente sabe que emoções como
Alegria, paz, compaixão, amor, elas causam no sistema límbico uma coisa que a gente chama de ressonância límbica, onde a gente vai produzir uma carga gigantesca de neurotransmissores, como serotonina, endorfina, ocitocina, e essas substâncias, elas vão fazer com que aumente a sua idade, aumente aquela carga de neurotransmissores que estimulam o rejuvenescimento. Então, você vai estar fazendo com que o seu corpo vá para a autocura, se regenere através da ativação dessa ressonância límbica. Tá? Já emoções, por exemplo, como a raiva, como a tristeza, a depressão, culpa, elas têm um efeito ao contrário. Elas diminuem a ressonância límbica, fazendo com que você produza menos serotonina, endorfina e produza, né, substâncias mais como adrenalina, cortisol, todos esses neurotransmissores que vão inflamar mais o seu corpo e que vão fazer com que o seu corpo envelheça mais rápido, exatamente bloqueando aqueles genes e aquelas substâncias que a gente comentou que fazem, na verdade, o rejuvenescimento aí do corpo, né? Então, muito importante a gente cuidar do nosso emocional. Eu sei que você tem falado bastante para as pessoas se reinventarem, fazerem novas escolhas, cuidarem da emoção, porque é exatamente através disso que a gente vai regenerar o nosso corpo, né? Outra coisa muito importante é o sono. Infelizmente, as pessoas mudaram muito os hábitos, né? Depois que a gente descobriu aí a luz elétrica, praticamente a gente perdeu aquele ciclo, né? Que a gente tinha, nasceu o sol, vamos acordar, o sol se pôs, vamos dormir, porque não tinha luz, não tinha muito o que fazer. Depois que apareceu a luz elétrica, né? Nossa, podemos ficar acordada a madrugada inteira. E depois do computador, do celular, tal, mais ainda, né? Porque as pessoas ficam entretidas, ou até ficam na TV vendo séries, ou no celular, tal. E com isso você perde, né? Ou quando você vai ver, já é 2, 3 horas da manhã, e você tá ali, focado no celular, na rede social, vendo alguma série. Isso é péssimo, né? Porque a gente sabe que o corpo, ele se regenera à noite também, quando você está dormindo, como a gente falou. É nesse momento que o corpo vai usar toda a energia exatamente para se regenerar, né? E aí o ideal é um sono de 7 a 8 horas, num quarto bem escuro, né? Então é super legal bloquear todos os LEDs, evitar de ter aparelhos eletrônicos no quarto, deixar o celular fora do quarto, porque tem gente, Carmen, assim, tem pessoas que dormem com o celular carregando embaixo do travesseiro, você acredita? Falei, meu Deus. Pois é, a quantidade de energia, né, micro-ondas ali, e energias eletromagnéticas no cérebro ali, meu Deus do céu. Por isso que tem aumentado muito o índice de câncer de cérebro. As pessoas não percebem, mas passar o dia inteiro ali ou olhando para o celular, isso tem um impacto grande, né? Então, na hora de dormir, tem que estar silêncio e escuro para você conseguir dormir. Isso por quê? Porque a gente tem uma glândula lá que chama pineal e que ela recebe informações através da nossa retina, se está claro ou se está escuro. Quando está escuro, ela começa a produzir melatonina para induzir você ao sono. Se você não dorme num quarto escuro ou dorme com a TV ligada, aquela claridade piscando nos seus olhos, você não vai produzir a quantidade de melatonina suficiente e você não vai dormir. E a melatonina, ela também ajuda aí a regenerar o nosso corpo, né, junto com o hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento, ele começa a ser produzido mais ou menos por volta de 10 horas da noite, 10h30. Se você dorme depois disso, você perde esse pico de hormônio de crescimento. Com isso também envelhece, né? Então, ficar bem atento, porque parece que, não, dormi tarde, estou acostumado, tal. Mas isso a longo prazo, uma vez ou outra, você tem um evento, uma festa e dormir tarde, lógico, não vai ter um impacto tão grande. Mas isso se fica, né, o dia todo, todos os dias, aí realmente não é legal, né? E como a gente falou de claridade, outra coisa que é fundamental, que eu sei que você adora, Carmen, tomar sol, né? Então, o sol é fundamental, infelizmente, por questões estéticas, dermatológicas,
de um tempo para cá, todo mundo ficou com muito medo do sol, né? Não, não pode tomar sol, tem que usar filtro solar 24 horas por dia, todo mundo se protegendo do sol. E isso causou um transtorno muito grande, que hoje em dia a maioria das pessoas tem deficiência da vitamina D, exatamente por se protegerem tanto do sol, né? Então, lógico, não é para tomar sol num horário que o sol está muito forte, porque a gente sabe que o sol pode dar câncer de pele e tal, mas não é que não é para tomar sol, tem que tomar sol, né? De preferência, tomar sol da manhã ou sol da tarde, tomar sol na sola do pé, sol na palma da mão, nas costas, na região aqui dos rins, muito importante. A gente acabou de falar que o sol ele traz energia, e o nosso rim é o órgão de maior energia aí no corpo, que dá energia para o corpo inteiro. Então, muito importante tomar sol na região lombar também, e aí sem filtro solar, tal, para você poder captar o máximo possível, né? Outro exercício que é muito legal no sol é o que a gente chama de sunning, que é você fechar os olhos, deixar o sol bater nos seus olhos e você vira a cabeça de um lado para o outro, fazendo com que um olho seu fique na sombra, depois ele vai ficar no sol e você vai intercalando então sol e sombra. Cada vez que você vira os olhos, o olho que está perto do ombro fica na sombra, depois é o outro. Esse movimento ele faz como se fosse um desentupidor de pia, porque a nossa pupila vai contrair e relaxar, contrair e relaxar. Isso evita muito catarata, evita muito glaucoma, tem várias doenças, além de melhorar a visão. Então, tem vários programas aí de cura, né, visual através de exercício, onde o sunning é muito usado, e pacientes que até tinham perdido a visão, o fato de fazer o sunning melhora a visão e começa e volta a enxergar. Então, hoje em dia a gente vive em muito ambiente fechado, com muita claridade artificial, e a gente perdeu o contato com essa luz do sol. A grande maioria das pessoas usa óculos escuro e com isso elas perdem a função da pupila também. Tem que lembrar que a pupila é um músculo. Quando você para de usar esse músculo, você acaba atrofiando, e a grande maioria das pessoas hoje tem problema visual e tem fotofobia, né? Não consegue olhar para a claridade. Então, é super importante a gente tomar sol, procurar ficar no sol também, sem óculos escuros, para absorver, lembrando que os olhos, a função dos olhos não é só enxergar, a função dos olhos também é comunicar ao corpo se está claro ou se está escuro, exatamente para a produção de hormônios, né? As pessoas acham que os olhos é só para enxergar, não, a gente tem a retina que vai comunicar a nossa pineal, a nossa hipófise, se está de dia ou se está de noite. Se a gente durante o dia põe óculos escuros e à noite a gente acende a luz, a gente bagunça toda essa neuroquímica, né? E aí o corpo começa a ficar muito sem orientação, aí vem os problemas hormonais, vem uma série de coisas. Então, principalmente, né, nessa época que a gente tem sol e a gente mora num país que é muito ensolarado, temos que aproveitar esse sol com certeza. Outra coisa também é o banho frio, Carmen. Eu sei que todo mundo fala, ai, banho frio, socorro. Mas o que você pode fazer é tomar um banho quente, normal, e a última chuveirada fria. Por quê? Quando a gente está com os poros abertos e a água quente abre os nossos poros, a gente perde muita energia vital e a gente também fica muito vulnerável aos patógenos do ambiente. Então, frio, calor, vento. Então, se a gente toma essa chuveirada gelada, fria, né, depois do banho, quando está no finalzinho do banho, a gente fecha os poros e com isso a nossa imunidade melhora também. Então, principalmente na China, eles têm muito esse hábito de tomar banho frio exatamente para melhorar. Então, uma dica para quem quer tomar banho frio é de antes de entrar no banho, você bater no seu corpo, dar uma estapeada no seu corpo, é muito gozado, né? Quando eu fazia isso em casa, todo mundo falava, o que está acontecendo? Tá tudo bem aí no banheiro? Porque eu ficava me estapeando. Não, tá tudo bem, eu só tô aquecendo o meu corpo, porque aí você consegue tomar um banho frio direto sem sentir aquele choque térmico, tá? Então, banho frio aí é mais uma dica, né? Então, assim, de tudo isso que a gente falou, né, Carmen, eu queria que percebessem que o nosso corpo, ele é uma estrutura plástica, ele é feito de energia e que ele sofre influência do que a gente pensa, do que a gente come, do que a gente faz, do que a gente interage. Então, se a gente quer mudar e quer ter mais longevidade, vamos procurar ter condutas, pensamentos, emoções
mais funcionais, mais ligada ao amor incondicional, à alegria, à fraternidade. Isso, se você se conectar com a sua essência, você vai ter. Então, deixa um pouquinho o seu ego de lado, se conecta com a tua essência, que a própria conexão da tua essência vai nutrir o seu corpo, vai regenerar o seu corpo e você vai ter, né, o nosso objetivo é morrer jovem o mais tarde possível, né? Então, é exatamente isso que a gente quer. Não é? É isso mesmo, é. Acho que é esse que é o nosso objetivo. É. Viver com qualidade de vida, né? Realmente, eu adorei. Pois é, olha aí, Exatamente. a doutora Regina Mello, médica, acupunturista, adora falar sobre espiritualidade, meditação, yoga. E hoje com dicas de rejuvenescimento e longevidade. Muitas dicas práticas que eu vou usar, né? Eu Por durmo muito favor. cedo, né? Eu durmo entre Eu 10 e também. meia, 10 e meia. E no primeiro raio de sol eu já estou acordada, graças a Deus. Mas Isso eu durmo com as tonifica muito o maquiadas, rim, viu, Carmen? Isso tonifica muito o rim. Acordar cedo tonifica muito a energia vital do eu corpo. Essa sempre coisa de acordei dormir cedo. muito tarde, quando você Não acorda consigo. tarde, se você perceber, a gente fica muito pesado, com mucosidade, porque a É gente verdade. muda a estrutura do corpo, né? É verdade. E agora aqui tem muito passarinho, né, em volta da casa e tal, no bairro. E os sabiás estão Delícia. chupando ovinho, sei lá o que que é. Eles começam lá para as 4h30 da manhã. Pia. Tá mais cedo, porque antigamente era 6 da manhã, né? Mas eu acordo entre 4 e 6. Mas eu quero te falar, eu durmo com as janelas abertas, porque em qualquer país do mundo, em qualquer fuso horário. Porque quando nasce o Verdade. sol, ou um pouco Você antes, acorda. eu quero já estar desperta para rezar e agradecer o sol. Porque eu amo o Não, e sol. é lindo, né? Amo. A gente, assim, de ficar dormindo até tarde, a gente perde, assim, um espetáculo maravilhoso que é o nascer do sol, né? Nossa, é lindo, as cores do céu, tal. Então, eu também É lindo. adoro. Eu sou mais de ficar de manhã, não sou muito de dormir tarde também não. E é exatamente isso. Você acorda e você vê o sol nascer, você vê, né, aquela vitalidade, os pássaros cantando. Nossa, é outra coisa, é outra energia. Então, É procurar verdade. fazer um pouquinho de cada coisa. Eu sei que mudar hábitos não é fácil, né? Mas perceber que o nosso corpo ele pode sim mudar, né? E que essa autocura é nossa responsabilidade. Então, se a gente vem de uma família que tinha hábitos que não eram tão saudáveis, tenha coragem de mudar, tenha coragem de ser o exemplo, mostrar para as pessoas. Eu sei que é difícil porque a gente recebe às vezes muita crítica. Ah, você dorme muito cedo. Ah, você não come isso, só que tudo bem, cada um é responsável por si, cada um vai fazer o que quiser, mas as consequências vão estar aí, né? Então, procurar fazer o seu melhor, uma vez que você sabe que aquilo lá faz bem, por que não fazer, né? Então, é exatamente isso, essa mensagem que eu queria deixar, né, como médica e como, né, da família Pax aí, porque eu sei que a gente só fala de coisas que são saudáveis, de coisas que nutrem a nossa alma e o nosso corpo. Então, é isso mesmo, era só mais uma pitadinha aí, mostrando que dá sim para não envelhecer e rejuvenescer e viver muitos anos com saúde. Amém. Com muita saúde. Obrigada, Regina querida. Nós temos 3 minutos. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é exatamente isso, lembrar que o nosso corpo é feito de poeira das estrelas, né? Cada pedacinho da gente, na verdade, veio de poeira, o ferro veio de um planeta, tal, e a gente é isso. E a gente está aqui exatamente vivendo num corpo físico para ter a nossa consciência do que a gente é, de ter plena poder sobre a gente, porque o verdadeiro poder não é o poder sobre os outros, mas é o poder sobre a gente, de usar bem o nosso livre-arbítrio, fazer excelentes escolhas, com isso ter experiências muito legais, evoluir e sair daqui melhor do que quando a gente chegou, né, Carmen? Acho que é exatamente isso. Obrigada, querida. Grande beijo. Beijo para a Iramar, para sua mãe. Abraço no Fernando. Gratidão, Obrigada, namastê, família. Carmen. Segunda-feira eu estou aqui com o Alexandre Garzeri falando sobre Palas Atenas. Então é isso. Beijo no coração, gratidão, namastê. Obrigada, Rê. Beijo. Gratidão. Tchau, Carmen. Tchau.